Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Lei Magnitsky é aplicada na mulher do Alexandre de Moraes. E não só isso aconteceu também, mas o Bessias, o Jorge Messias... Bessias teve o visto dele revogado. E não só ele, que é o atual AGU, mas a chefe do gabinete de Moraes, que é a Cristina Yukiko Kusahara Gomes. Que foi apontada na delação do Tagliaferro, né? O doidinho Tagliaferro, como meio que a mandatária, assim, tipo, quem tava o carrasco, operando... o carrasco maior no gabinete do Alexandre de Moraes. Sim. O José Levi, ex-AGU e ex-secretário-geral de Xandão no TSE. Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE, que, se eu não me engano, tem um filho que vai ficar muito chateado se ele não puder viajar para os Estados Unidos. O cartão de crédito do papai dele que é ficar suspenso, puta que pariu. Pois é. Ayrton Vieira, juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no STF. Okay. Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral. E Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Então, homem Janela também teve o visto dele suspendido. Pelo que eu entendi, essas caras foram só revogação de visto, não foi full Magnitsky. Mas as famílias também foram afetadas. Então, sim. Por exemplo, lá no caso do Benedito Gonçalves, que o filho dele ficou famoso como Hype Beast, lá em Paris. Todo mundo lembra desse vídeo, eu acho. É um cara que tinha um óculos ridículo, tava com a mulher, o filho. E aí todo mundo ficou assim, uau, como que esse cara acumulou patrimônio, né, dessas roupas e tal, sendo que o pai dele é mero funcionário público. E aí agora acho que o filho dele não vai mais poder passear lá fora, né, cara? Deixa eu mostrar aqui. Filho do Benedito Gonçalves do STJ viraliza com roupas de grife e joias no TikTok. Isso foi em janeiro de 2024, então tem um ano e meio mais ou menos. Todo mundo lembra disso. Eu não sei se eu posso tocar o vídeo por causa do YouTube, mas ele mostra... Eu vou tocar sem áudio aqui e aí eu vou só passando pra dar pra ver o rosto, as roupas que ele tava usando. Mas isso aqui... Proteger a criança, né? Esse aqui é a família do tal do Benedito, né? Então eu não sei se essa é a mãe dele, ou então essa é a namorada desse cara. É a mulher dele, pô. Mas ele tava aqui e aí ele mostra o outfit dele, é tipo, tênis Jordan, edição especial, quanto foi? $10 mil. Se não me engano, tem um literalmente valor isso, aí. Ó, pô, par de tênis da Air Force da Nike em parceria com a Louis Vuitton, vendido a $30 mil. Aí ele mostra o relógio Richard Mille, que são os relógios... Cara, Richard Mille é um relógio feio demais, assim. Não pode forçar pra você, não é Richard Mille, não é Richard Mille. Sim. Aí tá vendo, a criança aqui com casacão da Gucci, The North Face, sei lá o que, Gucci, bolsa da Chanel. Enfim, extremamente usando o Rolex. Brega ao mesmo tempo, né? Exato, exatamente. Enfim, cara. E é isso. Esse cara é o filho do Benedito Gonçalves que se ferrou, né? Então, pra você ver que... Vai ter que flex no Brasil agora. Tudo bem. Exato, ele vai ter que flex em Guangzhou, mano. Ele vai ter que viajar pra Chongqing pra ficar mostrando as roupas de luxo dele. Ou pra Gramado, talvez, enfim. Gramado é caído, né? É caidaço. Mas enfim, essa foi feita na segunda-feira, dia 22, que a Lei Magnitsky foi aplicada à mulher do Alexandre de Moraes, e essa foi a primeira ampliação de sanções de natureza diplomática depois da condenação do Bolsonaro. Então, o Trump falou que a conta iria chegar, e a conta tá chegando. Ainda tem margem muito ampla para ampliar mais Lei Magnitsky. Eu vi que o pessoal tava falando que a próxima pessoa que seria afetada seria a mulher do Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes. E o próprio Gilmar Mendes também. Dizem as malinhas que isso seria, cara, catastrófico, assim. Pela personalidade da mulher do Gilmar Mendes, parece que eles têm uma relação onde ela manda muito sobre ele. Ela é meio que uma figura, assim, de bastidores em Brasília. O nome da Gilmar Mendes é, tipo, literalmente Geomar, uma parada assim. É uma coisa assim. É engraçado, cara. São soulmates. Mulher do Gilmar. Só pra conferir o nome dele. Mulher do Gilmar Mendes, aqui, ó. Guiomar. É o Gilmar e a Guiomar, são casados. Olha que coisa linda, né? Parece que eles têm uma relação muito especial, assim, enfim. Casal lindo, maravilhoso. O Gilmar Mendes é lindo, né? Sim, couple goals, cara, total. Assim. Mano, eu só quero poder envelhecer assim com a mulher que eu amo. Enfim. Mas isso mostra também uma virada de chave na estratégia do Eduardo Bolsonaro. Eu não acho que essa altura do campeonato ele tá mandando mais em nada, né? Quem tá mandando aparentemente é o próprio Marco Rubio. Exatamente. Mas a gente tava falando, né, que num primeiro momento, sancionar só o Alexandre de Moraes parecia pouco, mas ao mesmo tempo era estratégico. Por quê? Tava meio que tentando produzir esse efeito, o desejo dos outros membros da corte, meio que formar um cordão sanitário. Eu ia falar literalmente veio em francês mesmo, formar um cordão sanitário. Caraca, tu é filho do Benedito Gonçalves? Tava lá na França. Mas enfim, montar um cordão sanitário no entorno do Alexandre de Moraes, que é meio que tipo, caralho,
eu não vou interagir com esse maluco, porque eu vou pegar... Eu até lembro que eu falei do toque do queijo, né? Lá do Diário de um Banana, que era meio que ficar, cara, não vou mexer com o Alexandre de Moraes, não vou colaborar com o Alexandre de Moraes, porque daqui vai a pouco respingar em mim. vão cancelar meu visto, vão cancelar minhas contas bancárias, meu cartão de crédito não vai mais funcionar, meu dinheiro no exterior vai ficar congelado. Exatamente isso, meus negócios, né? Muitos ministros são sócios ou têm parentes que são sócios de escritórios de advocacia que prestam serviços internacionais. Então, eles, o tempo inteiro, estão lá nos Estados Unidos, eles vão à Europa, eles participam dos congressos maravilhosos. Que às vezes até o Gilmar Mendes propriamente organiza. E aí, ainda não rolou a virada de chave, porque eu acho que as pessoas que foram sancionadas agora são pessoas que são, na visão do Departamento de Estado americano, co-conspiradoras do Alexandre de Moraes. Então, pô, é uma pessoa que tá dentro do gabinete, é uma pessoa que é aliado estratégico. Exato, então a mulher dele, né? A mulher dele. Que, tipo, boa parte dos bens da família, do casal, pela natureza do Alexandre de Moraes ser uma pessoa exposta politicamente, é meio que natural que os bens dele não fiquem no nome dele, fiquem no nome da mulher, sabe? Então, absolutamente lugar comum no Brasil, assim. E parece também que a empresa do Alexandre de Moraes, né? Ele tem... tinha uma empresa de palestra, enfim, o CNPJ onde ele recebia dinheiro por palestra, consultoria, livro, etc. O pessoal também, enfim, tava zoando, o nome do negócio é Lex, né? Tava Lex Luthor e tal, pelo amor de Deus, né? Lex é lei em latim. Todo mundo que viu essa piada, eu fiquei meio, puta, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim. Pois é. Então, continua aqui. A esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiro. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano. Com a designação, todos os eventuais bens de Viviane nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. Também nessa segunda-feira, o governo Trump revogou os vistos americanos do advogado-geral da União, Jorge Bessiet, e de outras 5 autoridades do judiciário brasileiro. No comunicado da decisão relacionada à mulher de Alexandre de Moraes, publicado no site oficial do Tesouro Americano, o secretário Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, ele é como se fosse o Haddad lá dos Estados Unidos, afirma que a ação foi tomada porque Viviane fornece uma rede de apoio financeiro ao marido, que já havia sido sancionado em julho. Então, a declaração dele foi o seguinte: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos. Então, agora, nem o ministro do STF nem a sua esposa podem realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos usando cartões de crédito bandeira americana, por exemplo. Ainda tá pouco claro pra mim que é o seguinte: vamos supor que você é uma empresa, você é tipo a Air France, uma empresa de aviação francesa, sim, mas que você opera nos Estados Unidos. Eu imagino que a Air France opere. O Xandão e a mulher dele podem voar na Air France ou não? Cara, acho que os meios, eles talvez não tenham os meios pra pagar o bilhete, no fim das contas, né? Porque esse bilhete teria que ser pago em dólar, né? É verdade. Entendeu? E aí, isso aí boicotaria. Porque isso é bem grave, assim, porque as pessoas não entendem muito bem que, nossa, o Xandão vai parar de viajar para os Estados Unidos, que perda, não vai poder passar as férias na Disney. Tipo, a gente já falou isso um bazilhão de vezes, assim, mas tipo, cara, se você acha que a única coisa que uma pessoa vai fazer nos Estados Unidos é ir na Disney, é porque você é retardado. Tem muito mais coisa pra fazer nos Estados Unidos. Tipo, lá é o centro do mundo, propriamente dito. Então, coisa acadêmica, treinamento, conhecer as pessoas mais ricas do mundo, várias conferências, etc. Muitas vezes são feitas lá. Então, você tá excluído de fazer essas coisas. É gravíssimo, sabe? O principal mercado financeiro do mundo é lá também. Então, em termos de você diversificar seus ativos, ainda mais quando você é uma pessoa rica, igual todos os ministros do STF são, tipo, isso é gravíssimo. Mas se eles perderem não só o poder de viajar para os Estados Unidos, mas também de viajar para a Europa, aí é tipo, cara, realmente você tá basicamente excluído do primeiro mundo, assim, né? Você só pode fazer conferências na China, na Rússia, que tipo, vai ter conferência na China, na Rússia? Cara, talvez de engenharia, sabe? De direito definitivamente não, sabe? Não, são lugares que, tipo, isso é até uma heurística interessante quando você vai analisar o sistema político, o valor do advogado, sabe? Tipo, quanto mais autoritário o lugar, menos o advogado tem valor. E quanto mais democrático o lugar mais o advogado... O contrário é menos real, mas quanto mais valorizado o advogado mais democrático tende a ser, porque isso implica que o império das leis tem algum valor. Então, você articular
Porque no fim das contas o advogado ele só tem a palavra e o meio de escrever. Se então... tiver um partido, um rei, um ditador, meio que fazendo e desfazendo a lei na base da palavra dele, pouco adianta você ter conhecimento do corpo legal, né? Porque na prática vai ser uma decisão arbitrária de uma pessoa, de um partido. Exato, só tipo, tem o império da força, não é o império das leis. Aí o advogado, dado que não é um porradeiro, ele não vale de nada. Essa foi uma das grandes surpresas que eu tive quando eu fui em Cuba. Cheguei lá e tal, aí, inclusive tinha a ver com um evento de direito, aí eu cheguei lá, pô, a sala dos estudantes de direito era, cara, quase... Sabe, toda destruída. Era toda fodida, a galera não tinha ninguém de terno, ninguém de social, cagando assim. É quase uma aula de dever cívico, sabe? Da faculdade de Direito em Cuba, porque é um lugar onde a lei vale muito pouco, né? E tipo, é reservado para os piores alunos, na verdade. Então lá tem um sistema que, quanto melhor a sua nota, para mais curso você se qualifica. Se você é um aluno nota 10, aí você desbloqueia medicina. Aí medicina cubana, bababá. Tu é o aluno mais merda, mais repetente, mais medíocre, aí tu vira advogado, entendeu? Que é muito engraçado, enfim. No Brasil, eu acho que o advogado cada vez mais desvalorizado, né? Mas já foi um lugar que foi valorizado. Enfim. E, cara, é engraçado você falar isso, porque eu acho que tem um pouco uma percepção entre, pelo menos, advogados criminalistas, sabe? Que as arbitrariedades do Xandão no processo, elas são ruins pra profissão mesmo, sabe? Com certeza. Porque eles ficam tipo, cara, a gente, o nosso negócio funciona na base de poder defender os nossos clientes baseado no nosso conhecimento da lei. Só que se o cara tá, tipo, violando várias das garantias e tal, o que adianta eu ter todo esse conhecimento legal e o caralho? Então, tipo, esse negócio que a gente falou que em ditaduras, via de regra, o advogado com conhecimento da lei tem pouco valor, os advogados que são mais próximos do que o Xandão tá fazendo, né, do domínio em que ele comete os abusos dele, já estão começando a sentir um pouco esse calor, tá ligado? Então... exato. Tende a desvalorizar a profissão. O que eu acho que é outro ponto também que enfim, isso entrando na particularidade, né? O Alexandre de Moraes é um cara que teria muito a ganhar com uma agenda internacional, porque ele já é um notável, basicamente. Ele é muito famoso. Goste ou não, mas ele virou um caso de referência lá nos Estados Unidos. Ele aparece na capa ele aparece no New York Times, ele aparece em todos os meios de comunicação, aparece no jornal, ele aparece na Europa também como, cara, pô, juiz, strongman, garantidor dos direitos. Tipo, é um juiz contra um golpe. O que os caras falam é o seguinte, aqui nos Estados Unidos não conseguimos barrar o Trump. No Brasil, graças a esse homem, eles conseguiram barrar o Bolsonaro. Exatamente, cara. E, por exemplo, o Barroso é um cara que tem tremenda carreira lá nos Estados Unidos. Estudou lá, deu aula lá, vai pra lá todo ano. Porque ele tem boas relações não só com a academia americana, mas com a visão que ele tem, né? O neoconstitucionalismo, a moda do Barroso, ele tem alguma influência lá nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes era um cara também pra ir. Agora, trazer isso pra dentro do relacionamento dele talvez gere um dano pessoal mesmo, né? O revés, assim, da esposa dele tá sendo afetada pelas essas empreitadas loucas que o marido dela tomou, né? Eu não conheço... Quão patriarcal será que é o relacionamento do Xandão, né? Se eu tivesse que chutar, é bastante. Mas... Será? Cara, porque às vezes o cara é meio... Ele é meio durão pra fora, mas dentro de casa ele tá na colheira, tá ligado? Isso não é uma... Many such cases, cara, sabe? Eu não sei, entendeu? Eu não sei o quão alinhados eles estavam. Tipo, olha só, amor, eu vou entrar aqui no SF pra fazer uma baguncinha, entendeu? Então eu espero que você entenda, sabe? Exato, se prepara pra ter uns turbulentos. Tipo, a gente vai ganhar um dinheiro, mas, cara, vai ter pressão. E aí eu não sei, com parceira, sei lá, a mulher da... Não vou fazer igual o Roberto, ele fala assim, a mulher do Tarcísio quer que ele seja presidente. Eu não tô lá, eu não almocei na casa do Xandão, eu não sei como é a relação deles. Mas, em tese, pelo menos, gera algum desgaste ali dentro, né? Pelo menos alguma tensão. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro deve estar comemorando. Mas, cara, em sentido mais amplo, né? Ainda acho que tá pouco. Tá fraco. Né? Não vai fazer ninguém quebrar isso. Sim, mas isso era uma coisa que eu tava pensando. Deixa eu só passar aqui na matéria pra ver se tem algum outro ponto relevante. Porque aqui eles repassam exatamente o que é a Lei Magnitsky, que a gente já falou 1 milhão de vezes. A Lei Magnitsky, a pessoa punida aqui que ela não pode. Não pode ter conta em bancos nos Estados Unidos. Ela não pode entrar nos Estados Unidos nem ter visto americano. Não pode ter cartão de crédito das bandeiras que operam nos Estados Unidos. E várias outras coisas também. A lei, ela tem origem do advogado Sergei Magnitsky e tal. Foi assassinado na Rússia. Pois é. Mas o que eu acho interessante, cara, é que o fato que essa lei tá sendo aplicada aos pouquinhos, eu acho que torna ela mais potente, cara, sabia? Porque, tipo, pra você resistir... Aí, o Xandão já respondeu, né? Já deu a resposta. Ele falou que é ilegal e lamentável. Eu consigo até imaginar ele falando... A aplicação da lei Magnitsky é ilegal e lamentável. Daquele jeito dele, que quando ele tá meio... Tá calorado, ele pronuncia, sabe? Quando o sangue dele ferve, ele pronuncia, cara, sílaba. Mas o fato é,
Cara, pra você conseguir resistir à lei Magnitsky, você tem que estar com elan. E se uma vez por mês você vai ampliando a lei Magnitsky, tipo, mês após mês após mês, é tipo... Inicialmente era o Xandão. Agora é o Xandão e a mulher dele, mais várias pessoas associadas a ele perdendo o visto. Aí mês que vem vai ser o Gilmar e a mulher do Gilmar entrando na Magnitsky, os caras que perderam o visto entram na Magnitsky também, e mais um bando de gente do governo do Lula perde o visto. Aí passa um mês, aí amplia. É tipo, cara, não tem como você manter elan contra isso, porque os Estados Unidos meio que tá cagando, sabe? O governo Trump tá cagando. Deu pra ver, enfim. Tipo, eles não perdem nada aplicando a lei Magnitsky, só que fica cada vez mais chato, cara, porque foi o que a gente falou. A gente tá mostrando esse vídeo aqui do Benedito Gonçalves em parte pra mostrar meio que... Isso, desculpa, do filho dele. Pra mostrar meio que a corrupção de certas pessoas do governo brasileiro. Não, eu não tô falando corrupção propriamente de roubar dinheiro, não. Tô falando corrupção moral mesmo. De certas pessoas do governo brasileiro, sim. Mas é pra mostrar que, tipo, cara, essas pessoas vão ficar bem chateadas de não terem acesso a dólares e a viagens aos Estados Unidos, possivelmente viagens à Europa. E, tipo, se mês após mês após mês a situação só for piorando e não tiver nenhuma perspectiva de melhora, aí daqui a um ano o filho do Benedito Gonçalves vai estar falando pro pai: pô, paizão, pô, pai. Para, por favor. Meu Richard Mille tá velho já, pai. Por favor, Papai, para de comprar briga. Meu Richard Mille é de 2024, pai. Eu preciso de um Richard Mille novo. E todos os meus ativos em dólar nas Ilhas Caimão, caralho, estão todos bloqueados, pai. Para de comprar briga, vamos ceder. E aí, ao longo do tempo, essa pressão aumentando. E, por exemplo, o Xandão é um cara que, sem dúvida, sabia que ele tava se metendo numa guerra, sabe? Então ele é um cara que já tava psicologicamente preparado, que é tipo, cara, eu vou bater... É do perfil dele. Eu vou tomar porrada, mas... Vamos ganhar. Vamos ganhar. Agora, será que o Marco Antônio Martim Vargas também é? Será que o Rafael Henrique Janela Tamay Rocha também é? Será que ele vai ficar firme ou ele vai sair pela janela? Pois é. Entende? Tipo, a Cristina e o Kiko Kussahara Gomes aparentemente também é dura na queda, pelo que o... ela é inquisidora. Enfim, cara, essa delação tagliaferro... É meio cagado. Pelo burburinho que gerou até, né? Nenhum, né? Eu acho que já dá pra ter um meurística aí. Enfim, o tagliaferro tem a condenação dele também, violência doméstica. O processo dele, né? Na verdade, não foi condenado. Mas sabe, é tipo, o cara cada vez mais aumentando pra pessoas que, cara, não queriam isso, entendeu? Eles didn't sign up for this, entendeu? Eles não se candidataram pra fazer essa merda, pra não poder viajar pros Estados Unidos, pra bloquear um bando de bem. Eu acho que, no longo prazo, ser lento e constante torna a lei Magnitsky mais efetiva. Eu concordo com você, porque em muitos sentidos, às vezes, é uma coisa meio até, sei lá, quando você vai tomar um castigo quando você é criança. É tipo, a antecipação da punição é pior do que a punição em si. Então, tipo, às vezes, sei lá, digamos, em tempos longínquos, já quando ainda era permitido você tomar uma palmada, tá ligado? Às vezes, você tá na rua, antes de ir pra casa tomar a palmada, é pior do que você... Você já tá, puta que pariu, vou apanhar aqui nessa porra. É pior do que você efetivamente ir lá e tomar uma porrada, entendeu? Então, eu acho que tem um efeito meio... Eles estão tentando produzir meio que um... exatamente, isso é um slow burn, um clima de paranoia, de perseguição. Você vê, a coisa tá indo meio do núcleo alexandrino pra fora. E aí é pra perder o elan também, sabe? Uma hora ou outra esses caras vão ficar tipo, cara... Sabe, passa anistia, perdoa o Bolsonaro, que se foda, eu só quero poder viajar pros Estados Unidos, comprar o Richard Mille novo. Cara, o engraçado pra mim é que, enfim, a gente tava pensando, assim que saiu a Magnitsky no Xandão, a gente ficou tipo assim, cara, o Trump tá colocando 1% da força dele nisso, o Alexandre de Moraes, essa é literalmente a quest da vida dele. E ele é um cara determinado e a partir disso não dá pra ter uma resolução, porque se a gente fosse analisar só por força total, os Estados Unidos é 1 milhão de vezes mais poderoso que o Alexandre de Moraes, o Trump. Mas, ao mesmo tempo, o Trump também tá investido em 1 bazilhão de outras coisas. Tá até sobre autismo agora ele tá falando, né? Enfim, destruiu o Tilenol. Enquanto o Alexandre de Moraes tá literalmente... Cara, essa é a missão principal da vida dele. Essa é a grande missão da vida dele. E ele vai lutar até o fim por essa coisa. O boato que aconteceu em Brasília, né? O pouco, assim, que deu pra ver ontem de noite pela manhã, é que isso acendeu muito os ânimos e que os acordos que estavam sendo costurados ali, né? Puta, anistia branda no Bolsonaro apoiando Tarcísio indo, essas coisas naufragaram e dizem até que o Alexandre de Moraes tá com gás, ou ele tá disposto a intensificar o processo de novo, né? Ele reacendeu um pouco da fúria do cara e que
essa mediação toda se tornou mais difícil. Roberto Reis, que é dos grandes pautadores, né? Uma das grandes pautas, né, desse programa, dos grandes... A gente brinca muito, né, que nós somos os influenciadores não influenciados. Mas isso não é verdade. Não é verdade. O Roberto Reis é uma grandíssima influência. A gente fica de olho no que ele fala, enfim. Pelo menos ele diz que tá lá dentro, porra, full, assim, né? Enfim, tá dentro da casa do Tarcísio, enfim. Mas ele colocou isso, cara. Ele disse que abriu, assim, uma sensação de que em 2026 ninguém vai querer encostar no Bolsonaro. Porque talvez o revés seja muito duro, assim. O revés vindo do próprio decorrente da coisa é que, cara, a coisa tá tomando uma camada quase pessoal, né? As pessoas agora estão endereçando, sei lá, os amigos íntimos do Alexandre de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, e ele tá uma fera, né? E aí... Só que será que ele vai continuar uma fera por um ano? Exato. Não, talvez ele vai ter, tipo, pessoas trabalhando junto dele, né? Será que ele vai conseguir passar esse espírito pros outros? Mas as pessoas... Mas, enfim, o boato é que os acordos, a pacificação em 2006 se torna muito difícil. É uma vitória para Eduardo Bolsonaro, que ele tava querendo jogar a merda no ventilador. É uma vitória pro Lula também, se isso for verdade. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque, por exemplo, sempre que você tá numa situação que é tipo, você contra todo mundo, sabe? Você tá querendo discordar de todo mundo, brigando com todo mundo. Cara, você não consegue sustentar isso por muito tempo, sabe? Quando muito da resistência é drivado da sua motivação individual em ser o líder de uma... O líder meio que sozinho de uma coisa contra todas as outras pessoas, sim, cara, difícil manter por tanto tempo, cara. Cara, tem que acompanhar, né? As coisas pareciam que estavam caminhando para a resolução. A indicação do Paulinho da Força, né? O cabeça lá de Solidariedade, líder sindical, e emissário quase oficial do Alexandre de Moraes no Legislativo, para relatoria do projeto da anistia, era um sinal muito forte do sistema de... Cara, vamos conversar. Mas sabe por que eu acho... acomodar. Mas sabe por que eu acho que, tipo... O Alexandre de Moraes pode ficar puto, mas meio que não tem muito o que ele fazer, que é tipo... Se ele começar a falar, eu vou punir o Bolsonaro mais duramente... Cara, que ganho isso traz pra ele, sabe? É só meio que uma parada de vingança pessoal, de ira. Mas pensando estrategicamente, é tipo... Punir mais duramente o Bolsonaro vai fazer com que os americanos recuem? Não. Tipo, os americanos não vão recuar. Eles meio que estão cagando, assim. Cara, o que eu penso é que pros caras que estão sendo... atingidos agora, meio que também isso é passar pro outro lado, né? Oficialmente. Então, tipo, se a Cristina e o Kiko... E o Kiko é um sobrenome hilário, né? Eu tinha uma piada de japonês que enfim, o punchline era Yukiko. Kusahara Gomes, ela é a inquisidora do Alexandre de Moraes, mas de qualquer forma não estava afetada ainda. Não sei. E ela só perdeu o visto, ela ainda pode entrar na Magnitsky, coisa, né? Pode entrar mais, mas essas pessoas agora... com direcionamento formal. Por exemplo, muita gente diz que um cara igual o Bessias, ele seria a próxima indicação do Lula. E, tipo, um próximo governo do Lula, Bessias é o próximo na lista para entrar no STF. Você tá meio que jogando esses caras pro outro lado também. Tipo, o Alexandre de Moraes agora tomou a Magnitsky. O que vem depois disso? Eu sei que é uma merda, mas qual o próximo passo? Contra ele? Cara, se eu fosse o Marco Rubio, o que eu faria seria começar a pressionar os europeus para aplicarem sanção contra eles, também, cara. Né? Ou então, se eu fosse o Trump, fazer algum tipo de... De novo, porque eu não acho que o Trump liga o suficiente, mas o tipo de coisa que estaria na minha cabeça se eu fosse o Marco Rubio, tipo, a minha prioridade número 1 fosse fuder o Xandão, falaria, tipo, que ordem executiva eu posso botar na mesa do Trump para tornar a Magnitsky mais dolorosa, sabe? Sim. Que pressão diplomática eu posso fazer? Onde será que o Alexandre de Moraes tem dinheiro? Será que ele tem dinheiro? Porque nos Estados Unidos é um lugar muito comum de você ter dinheiro se você vai ter no exterior. Com certeza. Mas na Europa, onde será que ele tem? Será que ele tem na Suíça? Será que eu consigo fazer algum tipo de negociação com a Suíça pra coisa da Magnitsky aplicar lá também? Porque, tipo, da mesma forma que... A gente já falou várias vezes que o Alexandre de Moraes... O Brasil, né? Ele é quase que um experimento desse grupo meio que burocrata, jurídico, meio antidemocrático, pelo menos meio antiburocrático em espírito, sabe? Antidemocrático em espírito. Igual a gente falou que a eleição da Romênia foi cancelada por, tipo, eurocratas, o Alexandre de Moraes é meio que um experimento global desse viés. Então, o Marco Rubio, sendo um republicano, sendo meio que um populista, assim, ele tem interesse em destruir o Alexandre de Moraes, sabe? Porque... Se você conseguir vencer o Alexandre de Moraes, é um sinal pro mundo inteiro que esse experimento de, tipo, os burocratas jurídicos versus os populistas falhou. Então, você derrotar o Xandão beneficia os aliados do Trump na Europa.
Então beneficia a Le Pen, que tá sofrendo exatamente o tipo de sanção legal que... Enfim, é um pouco diferente, porque até onde eu sei, ela não corre risco de ser presa. Mas ela tá sofrendo sanções parecidas com o que o Bolsonaro tá sofrendo, com o que o Trump tentou sofrer. Uma hora ou outra isso vai afetar os caras do AfD também. Na Romênia, o tal do Georgescu já se fudeu. Você viu que eles vão prender o Georgescu por tentativa de golpe de Estado, né? Caralho, eu tô por fora. Sim. Bizarro. Uou. Então, derrotar o Xandão é uma luta global. E a União Europeia, ela é meio cadela dos Estados Unidos. Mais do que parece, tá? Porque do Brasil parece que é tipo, ai, nossa, os europeus, eles acham os americanos tão chulos e tal, eles consideram o Trump um panaca. Só que na prática não é assim, tanto que a gente viu recentemente a Ursula von der Leyen tava fazendo uma reunião com o Trump, falando de uma forma trumpista, babando o ovo do Trump, cedendo em coisa pra caralho, tipo, cara, a OTAN é um império americano, assim. Com certeza. Então, tem impressão que os Estados Unidos conseguem fazer pra ver se os europeus acatam as sanções da Magnitsky, isso seria curioso. Enfim, esse é o que eu faria se eu fosse o Trump, eu tentaria tornar a Magnitsky mais dolorosa pro Xandão pessoalmente, mas eu não sei se essa é a melhor estratégia, porque o Xandão é um cara muito duro, aparentemente. Eu ficaria aumentando, cara. Vai aumentando. Começa a botar em ministro do Lula, começa a botar em nego do Legislativo. Tipo, por que o Alcolumbre... Vamos lá. Eu tenho certeza que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro podem só explicar pra porra do Marco Rubio que é tipo, cara, quem tá travando o impeachment do Alexandre de Moraes é o Alcolumbre, pô. Tipo, por que não tem nada acontecendo contra o Alcolumbre, contra a família do Alcolumbre, entendeu? Cara, é porque talvez o que... Enfim, os Estados Unidos também... a Magnitsky é uma das coisas mais graves que ele pode fazer fora da sua soberania... Fora dos seus limites territoriais, né? Mas além disso, só tipo Black Ops, assim, né? Não, esse tipo de tem coisa grave que você poderia fazer. Boa parte do petróleo refinado brasileiro vem dos Estados Unidos. Pra pessoa. O argumento da coisa pessoal. Sim. Você não poderia fazer muito mais do que a Magnitsky mesmo, né? Enfim, seria a sanção mais grave. Eu lembro todo o discurso na época, assim que saiu, que as pessoas estavam tipo, cara, isso é sentença de morte no sistema financeiro global. E meio que é mesmo. É coisa bem grave. Mas você precisa de uma justificativa. Sim. Tipo, você tem que estar propriamente atuando contra os direitos humanos, né? Então... Que tem um argumento a ser feito que o Xandão, de fato, está. Exatamente. Pro Xandão era muito claro. A extensão para a esposa do Xandão, muita gente, o governo federal em bloco notou essas notas de repúdio imediatamente, que é tipo, cara, o que a mulher do Xandão tem a ver com o processo? Pô, mas isso é muito retardado, Não, na minha opinião. O que a mulher do Xandão tem a ver? Os bens do Xandão estão no nome dela, porra. Exato. Essa foi a justificativa dos Estados Unidos, mas eu acho que talvez valha algum mérito de debate da coisa, é porque ela não está propriamente envolvida no processo. Mas você fez a extensão porque ela está salvaguardando o direito econômico do marido dela. Então, pela eficácia da sanção no Xandão, eu estendo a mulher dele. A gente não está falando de direito, de direito civil normal, entendeu? Não tá falando de um processo em curso, né? Exato, tá falando de power politics. Exato. Geopolítica, né? As coisas vão muito além, né? Do estrito cumprimento da lei. Beleza. Mas... Cara, o que eu penso, assim, é que, principalmente, a principal dicotomia eu sinto que é difícil fazer o Alexandre de Moraes quebrar. Idealmente você faria isso se você fosse os Estados Unidos, até porque eu acho que eles vão... Tá projetado para a próxima década, talvez até mais, uma atenção maior com os casos sul-americanos, latino-americanos no geral. Então você vê, Trump tá prometendo linha de crédito pro Milei para salvar a administração do Milei. Isso não aconteceria em contexto normal. Né? Sim. Tipo, se fosse anos 90, aqui, ó, foda-se, pega dinheiro com a FMI, quebra, se fode, o problema é seu. Agora a gente já não tá mais vendo isso. No caso da perseguição do Bolsonaro, os Estados Unidos também intervindo muito mais do que... De uma forma muito mais institucional, como jamais fez. Né? À medida que os Estados Unidos trabalhou no Brasil durante o século XX, foi na de chava. Foi jogando. Deixa o embaixador ali e tal, o Gordon lá, eu esqueci o nome dele, alguma coisa... Ryan. Não. Brincadeira. Ryan Gordon é o... Cara do juiz. É o rei do Noguia. Enfim. Mas aí deixava as coisas por baixo. Agora você tá vendo... Não era Lincoln Gordon? Lincoln Gordon, exatamente isso. Bota o Lincoln Gordon ali, embaixador oficial, mas bota ele pra conversar mesmo com o generalato, etc. Leva o general pra fazer curso lá nos Estados Unidos, Mas a diferença, na minha opinião, é que... tipo... O Brasil hoje, ele não é exatamente igual ao Brasil na década de 60. O Brasil hoje ele é mais na visão trumpista. Ele é mais parecido com o que a África do Sul da Apartheid era na década de 80, assim. É tipo, cara, você é um país... Isso na visão trumpista, tá?
Você é um país fazendo gravíssimas violações de direitos humanos e tem que te destruir. Então não tem por que você faria... Não tem por que você fazer isso na chave. Você faz aberto. Você tem a convicção das suas crenças, Você sabe? tem perfeita justificativa, né? Tem justificativa oficial. Mas eu penso assim, cara, inevitavelmente a América Latina, no geral, vai sofrer mais pressão dos Estados Unidos nos próximos anos. Pro caso específico do Brasil, o dilema que tá colocado agora, que é tipo, ou você abaixa a temperatura e lança o Tarcísio, ou você esquenta a temperatura e lança, sei lá. Cara, eu tava Eduardo. pensando sobre isso. Eu acho... Enfim, a gente sabe que muitas pessoas extremamente poderosas no Brasil assistem o nosso canal, né? Mas se tiver membros... Dos 10 homens mais ricos, acho que 7. Exato, bota aí, 7 assistem. Generalato, assim, boa parte Do assiste. mundo, eu acho que a gente ainda não chegou. Eu não sei qual é a nossa penetração no Departamento de Estado americano. Eventualmente vai chegar lá. A sugestão que eu daria pro Marco Rubio é o seguinte. O arsenal americano, por enquanto, ele tem muitas armas que os Estados Unidos só faz sentido ele aplicar se o governo federal tiver ali, for um governo mais simpático aos Estados Unidos, sabe? Então, a prioridade do que eu faria se eu fosse o Marco Rubio é tipo, cara, qual é a prioridade estratégica pra gente conseguir destruir essa ameaça ao populismo no Brasil? Eu tenho que garantir que o Tarcísio é eleito, sabe? E aí eu não sei que tipo de backroom dealing você pode fazer pra isso, mas literalmente, cara, chama o Tarcísio pra lá, ou manda alguém pra vir aqui conversar com ele, entende o que ele acha que seria melhor pra ele ser eleito, dá os apoios aí financeiros, o que quer que seja, whatever, sabe? Pega o playbook aí da década de 60, sabe? Tira a poeira dele e vê como você vai pra eleger um cara na América Latina. Beleza. Uma vez eleito o Tarcísio, e aí você tem que prestar atenção pra não ficar fazendo medidas que atrapalham ele, né? Porque o Trump, múltiplas vezes, já atrapalhou pessoas que poderiam ser aliados dele, né? O caso mais emblemático foi no Canadá, que tinha um conservador que estava projetado para ter uma eleição muito histórica, o Trump começou a falar de anexar o Canadá do nada. Não foi pra frente o por isso, Poilievre... né? Tipo, ele só fez o cara perder a eleição e ele parou de falar sobre isso. O Poilievre perdeu a eleição, aí no dia seguinte o Trump só parou de falar de anexar o Canadá. Então... Talvez alguém tenha comentado com ele e só deve ficar, oh, uau. E aí só foda-se, né? Para. Exato. Mas, enfim, o fato é, uma vez o Tarcísio sendo o presidente da República, eu acho que o arsenal econômico americano fica mais poderoso. Que é o seguinte, só pra pensar no caso da África do Sul, porque a África do Sul, o apartheid caiu em grande parte por causa de pressão econômica pra que caísse. É o seguinte, a África do Sul não produziu o próprio petróleo. O Brasil, ele produz petróleo, mas ele não refina o próprio petróleo. O nosso petróleo, meu entendimento, é que boa parte dele é refinado lá nos Estados Unidos. Sim. É tipo, hoje, se você tentasse travar a exportação de petróleo refinado pro Brasil dos Estados Unidos, o Lula, você estaria dando mais moral pro Lula. Só que se fosse o Tarcísio, talvez o Tarcísio ficasse, tipo, desse meio que uma de João sem braço e falasse, Xandão, é o petróleo, eu vou ter que fazer o que eu quero, sabe? Tipo, entende? Eu sinto que tem pressão econômica que você pode aplicar que só faz sentido se o governo federal estiver alinhado com você, sabe? Então, se eu fosse o Marco Rubio ou alguém na equipe do Tarcísio, sei lá, eu estaria pensando nesses termos. E se eu fosse o Xandão, estaria... É porque isso é meio mirabolante, assim, né? Mas se eu fosse o Xandão, estaria meio um pouco com medo disso, sabe? Que é tipo, muita gente já tá falando que a eventual presidência do Tarcísio vai ter que ser uma presidência pra diminuir os poderes do STF. E, cara, eu ficaria com medo do Tarcísio se aliar com os Estados Unidos pra destruir o poder dele, porque... É isso, cara, você é um país da América Latina, assim, você ter os Estados Unidos como aliado, qualquer seja o seu lado, é extremamente poderoso. A gente sabe disso porque na eleição de 2022, o governo do Biden tava apoiando o Lula, bem ou mal, sabe? Tava ajudando a fortificar a eleição, whatever it means, sabe? O Barroso já falou sobre isso, então, tipo... Cara, o que eu penso também é que, assim, o Eduardo Bolsonaro, ele tinha um acordo pra se converter, pra ser... escolhido como líder do PL na Câmara, acredito que esse era o cargo, e aí isso daria a desculpa suficiente, a desculpa razoável, né? A desculpa não, ia ter justificativa para ele poder abonar as faltas que são decorrentes do momento dele lá nos Estados Unidos, né? Então, eu imagino que ele tem expectativa de voltar, mas isso garantiria que ele permaneceria como mandatário, talvez até ele pudesse disputar as eleições em 2026, né? E aí poder continuar meio que a campanha dele, assim. Isso babou. Isso já babou, né? Parece que isso já foi travado e tal. Das coisas que aconteceram de ontem pra hoje. E aí, cara, eu sei lá, eu tô muito curioso. Eu acho que a gente tá cobrindo muito cedo pra entender exatamente qual vai ser a resposta de cada um dos operadores pra essa nova leva de sanções, né?
uma escalada, de certa forma, também, das tensões entre Brasil e Estados Unidos. Eu fico curioso pra como o Tarcísio interpretou essas coisas, sabe? Sim. Saiu o Polymarket. Pois né? isso é muito interessante, né? A gente já falou várias vezes de Polymarket sobre a eleição no Brasil, né? E aí saiu, cara. A gente falou dessa porra e Foda. saiu. Manifestando aqui. A gente fala, mano, as pessoas mais poderosas do mundo ouvem o nosso canal, entendeu? Então, saiu literalmente, o início aqui foi dia 18 de setembro, hoje é dia 23, então já tem 5 dias, e por enquanto você vê que o Lula tá na frente, né? Então, a percepção dos mercados, ainda é um mercado de baixíssima volatilidade, né? Só tem 14 mil dólares investidos nessa porra. Caralho. Tipo, volatilidade não, baixíssimo volume, na verdade, o que aumenta a volatilidade e diminui a precisão e tal, enfim. Mas é interessante você ver que a percepção porra, 15 mil dólares é o quê? Tipo, 75 mil reais, né? Os 75 mil reais investidos nessa porra aqui é que o Lula é mais provável de ganhar do que o Tarcísio. Tá muito longe, né? Tipo, talvez eu bote um dinheirinho aí nessa... Acho que eu vou botar um dinheirinho nessa Acho que eu vou botar um aqui, dinheirinho cara. nessa porra. Só que, cara, eu não gostaria de fazer apostas que tem muito risco de evento de cisne negro, cara. Porque pra mim tá sujeito à morte. Aí dessa lista aí tem 2 que estão sujeitos a só... Estalou, morreu. Aí eu não gostaria de botar meu dinheiro nisso. Mas eu concordaria, cara, que hoje o Lula é favorito. Com toda essa... Independente do resultado mas no campo da direita isso com certeza gerou mais ruído, mais confusão, mais problemática no geral. A gente nem sabe mais o que o Jair Bolsonaro pensa sobre porra nenhuma. Ele literalmente evaporou do noticiário. O nego tá falando que ele tá fudido de saúde. Inclusive eu vi muita gente dizendo que talvez a questão não seja câncer de pele, pode ser algo mais grave, entendeu? Caralho, mais grave? Câncer de pele é razoavelmente de boa, né? Tem 2 tipos, né? Tem o câncer de pele superficial e tem aquele melanoma. Melanoma é fudido, né? Certo. Enfim. Ô, doutor Pessoa, sou desculpa, doutor. eu quis fazer Você é doutor da lei? Tá? Doutor de verdade, né? Médico, né? Enfim. Tem muita gente dizendo que o quadro de saúde do Bolsonaro tá muito, muito, muito ruim. É por isso que não sou falar dele. Não é propriamente, a mídia bloqueou ou qualquer coisa assim. Tipo, teve um cordão midiático em torno dele, coisa parecida, que ele só tá muito mal. Cara, eu fico com essas últimas notícias também do Tarcísio dando um passo atrás. Eu sei que pode ser de simulação, mas, cara, o campo da direita parece muito, muito, muito bagunçado. Sim, pois é. Mas enfim, cara, eu diria que de Magnitsky é isso, né? Essa foi a notícia do momento. Era importante a gente pontuar, porque isso vai ser muito importante pro futuro da política brasileira, não só da eleição de 2026, mas do eventual acordão que vai ter que ter pra desfazer a bagunça que foi feita pra parar o Bolsonaro, né? Mas enfim, é isso, pessoal. Valeu! Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25, para você receber o melhor do nosso conteúdo, coisa mais estudada, ponderada, nossos ensaios exclusivos. Então é isso, assina lá para apoiar nosso trabalho no YouTube. Exato, a gente faz lives na Kik também meio-dia, de segunda a sexta-feira, então entra no link na descrição se você tiver interesse. E fora isso, nos siga no Twitter, meu @pessoa_a99. Meu @novosclássicos, eu roubei o @ do pessoal. Muito obrigado. Valeu.